da Caixa Geral de Depósitos. Muito boa noite. A violência doméstica está a aumentar na região da Madeira. São quase 3 casos por dia. Amanhã é mais um dia para que toda a sociedade reflita a vergonha desta violência e, em especial, a violência contra as mulheres. Desde o namoro, ou à separação, ou ao divórcio, a violência física, sexual ou psicológica acontece mais ou menos silenciosa na intimidade do casal. Este ano, a Madeira registrou 4 homicídios brutais que chocaram a nossa sociedade. No entanto, até outubro, a PSP já tinha registrado 813 casos de chamadas de emergência. Ou seja, há muitas pessoas a sofrer, anos a fio, com a violência entre portas. É o caso da Ana, que nos contou a sua história arrepiante. Ele chegou a rasgar as minhas costas com um punhal. Chegou também a dormir com uma katana para me matar, para me matar, para me matar. Se lhe parecem duras as palavras da Ana, saiba que foram engolidas durante 17 anos. Casou aos 16, já grávida de 5 meses e uma menina. Nessa altura já era vítima de violência doméstica. A história de Ana mistura-se entre tantas outras Anas que tiveram medo e que sempre julgaram que o amor não é condimentado com violência. O crime, que agora é público, não bastou para que Ana tivesse sido presenteada com 2 tiros no carro quando transportava a mãe e 2 filhas. Aí eu fiz uma denúncia, onde ela apanhou 3 anos de cadeia suspensa. Nesses 3 anos, devo dizer que talvez foi o tempo menor que eu vivi com ele, visto que ele não me batia. A vida melhorou para ela, os ímpetos do marido acalmaram, mas só acabaram quando os filhos, 2 deles mais velhos, se uniram contra o pai e lhe disseram basta. Passado esse tempo, não vou dizer que as coisas voltassem totalmente ao que eram, mas depois disso ele ainda foi buscar uma arma para atirar o meu filho mais velho. Foi ao pé dele e tirou-lhe a arma e disse: está tonto. O que fez isto acabar foi ele ia me bater e o meu filho mais novo ficou a gritar. O mais velho veio e disse: agora chega. De acordo com o Observatório da UMAR, este ano já foram assassinadas por violência doméstica e de género 39 mulheres, mais 10 do que em 2009. A Madeira parece não escapar a este flagelo. Basta recordar o caso recente de uma jovem brutalmente assassinada pelo ex-namorado com demasiadas facadas para pormenorizar. Ou o caso macabro da Ponta do Sol, em que uma mulher foi atacada com um martelo. Para evitar, é preciso muito. É preciso muita coragem. E ter alguém que nos entenda, talvez seja essa a palavra. Porque não é fácil estar lá dentro. As pessoas criticam quem está lá dentro, mas a gente deixa-se a um ponto em que a gente não temos autoestima. A gente não vê nada. Não se vê uma luz ao fundo do túnel. A nossa autoestima é tão baixa que a gente acaba por pensar que realmente aquela pessoa tem razão por fazer aquilo que faz. Ana foi violentada com e sem motivo, e talvez por isso fique um apelo feito de outra forma. Existe um tempo para a gente dizer que agora chega, mas não deixem, acho que desde que a primeira vez que levantem a mão, acabem, porque dar mais uma oportunidade é o erro maior que alguém pode fazer, porque essa situação vai continuar sempre, não vai mudar em nada. Uma história de vida como, infelizmente, existirão outras, cujas vítimas não tiveram a coragem para dar o salto da liberdade. Porque a violência doméstica é uma questão de toda a sociedade. Tome nota do número 144. 144, a linha de emergência da Segurança Social para a violência doméstica. Se é vítima de violência,
ou se tem conhecimento de algum caso, ao longo deste programa poderá colocar as suas questões. A sua identificação não será referida. Ligue para o número 291 709133 ou para o mail interesse.publico@rtp.pt. São nossos convidados esta noite a doutora Teresa Carvalho, psicóloga, coordenadora da equipa de apoio da Segurança Social da Madeira, o doutor João Redondo, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, da Unidade Sobraldecide, que amanhã vai proferir uma conferência no Centro Cívico de Câmara de Lobos, ou do Estreito de Câmara de Lobos, a professora Helena Pestana, presidente da direção da Associação Presença Feminina, e o Dr. Mário Rodrigues Silva, juiz do Tribunal de Família e Menores. A todos, muito boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Doutora Teresa Carvalho, pelos números que nós pudemos anunciar no início da introdução do programa e por outros que estão em vosso poder, há a ideia que a violência doméstica está a aumentar, ou pelo menos há mais visibilidade. Muito obrigada, em primeiro lugar, por ter esta oportunidade de estar aqui a representar o Centro de Segurança Social da Madeira e, especificamente, também o trabalho que é feito no domínio da violência doméstica. Muito obrigado a nós. A questão que o Dr. Leonel coloca, de facto, na nossa compreensão, é de que a visibilidade aumenta, o número de pedidos aumentam e, efetivamente, pode dar a percepção de que a violência está a aumentar. Contudo, sabemos que quanto maior é a visibilidade, quanto maior é o conhecimento de que existem estruturas de apoio e quanto maior também é uma consciência de comunidade, de sociedade, que diz que não deve aceitar uma situação que é indigna da pessoa. Isto são tudo fatores que, no seu conjunto, ajudam as pessoas a se libertar da situação de violência. Portanto, é com agrado que vemos estes números aumentarem, os números de pedidos de ajuda e os números de apresentação de queixa. A apresentação de queixa que tem chegado à vossa equipa, por exemplo, é das próprias vítimas ou de vizinhança ou de familiares? Temos várias origens no pedido de ajuda. As próprias vítimas vão muito à equipa pedir essa ajuda, muitas vezes são orientados pela própria PSP, outros pelo tribunal, que quando há apresentação de queixa encaminham, dos serviços de saúde, dos vizinhos, das escolas, das comissões de proteção e dos centros de segurança social espalhados pelas várias freguesias, portanto, a zona de residência. Para tudo isto, tem colaborado e grandemente a existência de parcerias que foram cimentadas e formalizadas através do Plano Regional contra a Violência Doméstica, que foi lançado ano passado e que está em fase de execução. E delas fazem parte, para além destas entidades que já referi, ainda o emprego, a habitação, a Comissão para a Igualdade de Oportunidades, a Ordem dos Advogados. Portanto, há e as instituições que trabalham diretamente no atendimento, como seja a Associação Presença Feminina, e também na proteção em casa-abrigo, que são o Centro Social e Paroquial de São Bento e o Centro Social Paroquial de Santo António. Portanto, há muitas estruturas que neste momento formam uma rede de proteção e de apoio que permite também esta crença de que já não é preciso continuar num problema que aterroriza. O que de facto aumentou foi o grau de violência. Este ano, 4 homicídios e brutais aqui na Madeira, que realmente nós estávamos habituados, nem queremos estar, digamos, ao estilo de outras cidades e de outros locais mais habituados à violência, infelizmente, e que, por exemplo, mortes à facada, mortes a martelo. O que é que pode levar, Dr. João Redondo, um indivíduo a praticar um crime deste tipo? Boa noite. Agradecer o convite à doutora Maria Bernardete e à doutora Teresa Carvalho para vir à Madeira. E, no fim de contas, a vinda é partilhar experiências, enriquecemos com as experiências e com os conhecimentos e saberes uns dos outros. Portanto, agradecer também, digamos, o estar aqui, porque, efetivamente, essas coisas, o importante é que se fale,
porque, começando por responder à sua pergunta, uma coisa que devemos, digamos, combater é o silêncio, que estava a dizer, e muito bem, a doutora Teresa Carvalho, que há espaços que geram confiança e que levam, digamos, as pessoas a pedir ajuda. Efetivamente, falamos de dinâmicas marcadas pelo controlo e pela opressão, que interessa, em definitivo, quebrar, e, digamos, elas são passíveis de serem quebradas em sistemas onde começa a haver algum grau de confiança nas respostas. A maioria destes homens não têm patologias, portanto, são pessoas imputáveis. Numa minoria dos casos, sem dúvida, que há, digamos, problemáticas do foro, da psiquiatria, numa minoria, mas na grande maioria, como digo, não há. Gostaria de lembrar... Podemos, portanto, considerar que uma pessoa que age desta forma, com morte à facada, 36 facadas no último caso, ou um indivíduo que mata a martelo, não é um doente? Não é fácil, digamos, discutir caso a caso, claro, porque estava a fazer perguntas de situações que não desconheço conheço, e que devem ser avaliadas no caso a caso. Eu estou a falar do geral e acho que nestas coisas procuro ser sempre muito cuidadoso, porque mais que tudo é fundamental que estas pessoas, que estes homens, que na maioria dos casos, é bom dizê-lo, os agressores são os homens, as vítimas são as mulheres, as crianças expostas a esta violência pagam também um preço muito alto. E a ideia é cativar estes homens a procurarem ajuda, a aprender a aceitar que o sistema pode, digamos, ajudar, digamos, a recolocar, digamos, novas perspectivas de olhar e o estar na relação. Por acaso, num destes casos que eu falei, as crianças assistiram à morte? Eu gostaria aqui de dizer que a violência em si deixa, por vezes, marcas irreversíveis nas pessoas. Há autores que pontuam mesmo, digamos, o estar exposto a contextos de violência, digamos, como um síndrome crónico, do ponto de vista do que fica. Eu tenho a experiência, eu sou coordenador do Serviço de Violência Familiar que existe no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra e que está ligado, depois, do ponto de vista do trabalho, a esta rede, não é, multidisciplinar e multissetorial, que é o Grupo Violência, e tenho tido a experiência de ver pessoas que têm 30 e muitos, 40 e muitos, mulheres que foram abusadas e violadas em crianças. Digamos, esta vivência traumática deixa marcas profundas e leva a personalidades que depois, inevitavelmente, pagam, do ponto de vista daquilo que é, digamos, a adaptação a estes traumas, um preço, cria disfuncionalidade e são pessoas que depois nas relações ela vai se traduzir também, digamos, em sofrimento, perda de qualidade de vida, com crianças que acabam inevitavelmente por nascer em famílias onde há problemas e que muitas vezes, digamos, os sinais que recebemos e as crianças aparecem no sistema da saúde vindas da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Portanto, olhando retrospectivamente, estou a falar de pessoas que em crianças sofreram traumas, estamos a falar da violência direta, não é? Porque as crianças que assistem a isto, como é óbvio, a criança fica num contexto paradoxal. Por um lado, é filha do pai e da mãe, quer defender a mãe do pai, o pai não deixa de ser pai, mas não pode fazer nem por um nem por outro. O trauma que se gera numa criança destas pode ser, digamos, pode ter consequência negativa, pode ser uma criança doentia ou pode gerar uma criança violenta? O que os estudos dizem, e acho que também devemos, e é importante dizê-lo, é nem todas as... Estou a falar no geral, portanto, não estou a pontuar os casos de tão alta gravidade que sublinhou. Nem todas as crianças expostas a situações de violência direta ou indireta no futuro vão ser agressores ou vítimas. Mas têm 3 a 5 vezes mais risco do que as que não são expostas de virem a ser agressores e vítimas. É óbvio que só basta uma criança para nós pensarmos que há alguma coisa que tem que se fazer. Claro. Eu gostaria de sublinhar que, em relação à violência, o fundamental, e pensando em termos da saúde, a saúde até agora, digamos, só o sistema judicial e se às forças de segurança tem cabido um papel de conter a violência e à saúde um papel de tratar as sequelas da violência e tem de continuar a tratar, é óbvio que cabe à saúde um papel importante na prevenção da violência. E muitas das vezes o fundamental, porque homens e mulheres onde vão mais no sistema é o sistema de saúde, estas mulheres expostas à violência entre 40% a 70% têm riscos aumentados de virem a sofrer de doenças do foro psiquiátrico. Lembrar que a principal causa de procura dos serviços, isto já dizia o relatório de 2001 da Organização Mundial de Saúde, são as depressões. E, portanto, é preciso perguntar se 1 em cada 3 mulheres no mundo tem um problema de violência, se 1 em cada 5 tem risco de sofrer abuso ou sofre abuso sexual, quer dizer, na comunidade onde vivemos, que significa que isto tem. Estamos a falar de números do mundo. Portanto, é óbvio que o sistema de saúde deve perguntar, deve fazer parte, digamos, quando se faz uma história clínica, fazer perguntas se há ou não este problema. É o primeiro passo para quebrar este silêncio e para dar ao outro uma mensagem de que
a violência é um problema e nós aqui preocupamos-nos com isso. Claro. Daí que, só dizer esta nota, a existência de cartazes, e que tem muitos deles aqui também já produzidos, portanto, nos serviços onde as coisas acontecem, é um sinal aos utentes de que nesse serviço a violência preocupa e que devemos falar dela. E os técnicos devem perguntar sobre ela. E com isto há coisas que realmente podem mudar. Há um estudo que conheço americano, 42% das mulheres no ano anterior a serem mortas recorreram a serviços de saúde. Portanto, são indicadores a merecerem a nossa atenção, digamos, do papel da saúde na prevenção, como todos os outros serviços. O doutor João Redondo falava na prevenção e a professora Helena Pestana, a Associação Presença Feminina tem um duplo trabalho de prevenção e também de atendimento e de encaminhamento. Exatamente. Portanto, muito boa noite também, em primeiro lugar. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui e de poder, com isso, mostrar a quem necessitar que nós estamos também no apoio. Estão presentes. Estamos presentes Eu no dizia dia-a-dia. que tem esta tripla função, digamos assim, entre outras, que é a prevenção, enfim, o acolhimento e o encaminhamento. Exatamente. Portanto, dentro dos nossos objetivos estatutários e que nós desenvolvemos em termos de atividades, está prioritariamente, precisamente, o apoio, a proteção às vítimas, em primeiro lugar, com todo o primeiro atendimento, o acompanhamento, todo o trabalho de encaminhamento e de apoio, e a prevenção, no sentido de um trabalho das escolas e em várias outras instituições, precisamente de ações de sensibilização e todo esse Têm feito ações de trabalho. sensibilização pelas escolas, é isso? Sim, sim. Não em muitas ainda. Mas o vosso público são os jovens ou os mais adultos? Nós temos, portanto, trabalhamos em escolas onde nos pedem esse apoio. Portanto, sempre que é pedido, e nós temos essa disponibilidade, e tentamos que seja sempre que seja feito esse pedido, tentamos fazer esse trabalho. Agora, de uma forma mais consolidada e mais evidente em termos do nosso trabalho a nível do projeto contra a violência doméstica regional, que nos dará naturalmente a oportunidade de desenvolver com mais assiduidade e com mais firmeza todo esse trabalho. Mas prioritariamente é o atendimento no centro e a gestão da casa-abrigo, portanto, com todo o apoio para quem necessitar e estiver em risco de vida. Nós começámos o programa por apresentar um caso que dizia e aconselhava que depois de uma primeira violência, depois de uma primeira agressão, que seria importante, foi isso que deixou passar a mensagem, que não se deixasse que acontecesse mais, porque depois vai caindo na rotina. Os casos que chegam à vossa associação, que perfil é que têm? De uma violência continuada de muitos anos, a maioria. Ultimamente, alguns casos que podemos já situar nessa linha de não admitir mais do que 1, 2, 3 vezes. Ultimamente, estes 2, 3 meses atrás, nós temos recebido mulheres jovens, muito jovens até, em fase de namoro, inclusive, e em fase de união relativamente recente. Mas a maioria de todos estes anos de trabalho vão nesta violência continuada. E é isso que nós não podemos, por isso, garantir, afirmar, dizer que a violência está a aumentar. Porque da maioria dos nossos casos são mulheres que já são vítimas há 10 e 15 anos a mais. Qual é o problema? Porquê é que não dão o tal salto que eu dizia no início, o salto para a liberdade? O que é que as prende? Porquê é que sofrem continuadamente? Todas as condicionantes que vão do medo, da falta de coragem de admitir a violência. Portanto, o medo é paralisante, o medo não deixa agir. Neste momento, julgamos que isso já não será, não poderá ser uma causa, não queremos que seja. Precisamente porque há oferta, há garantia de apoio e é isso que nós todos os dias, e quando afirmamos o trabalho em rede, é para garantir essa confiança e essa força. Não estamos sós a trabalhar, como elas não estão, as vítimas, sós na decisão que elas têm de tomar
para dar o salto. Sobre esta questão da violência consentida continuadamente, qual é a sua visão? Por que é que isto acontece? Não é fácil responder à questão que coloca. Há, nos anos 70, a explicação que vem do movimento feminista do ciclo da violência, e há um aspecto que eu acho que é importante referir e que faz muito sentido. Num espaço de tensão que culmina, digamos, que se esbate através da agressão, vem, digamos, um momento seguinte da negação, digamos, do agressor, digamos, da gravidade do que acabou de acontecer, e vem da parte da vítima um movimento no sentido da culpabilização e da responsabilização. Será que eu, se tivesse tido outra atitude, as coisas não teriam decorrido de outra forma? E, quer dizer, tendo em conta, digamos, a fase seguinte da lua de mel, estamos a falar, digamos, de uma leitura clássica, mas que é importante sublinhá-la, continua a fazer sentido e ajuda, digamos, a explicar ao público em geral esta questão. Digamos, esta fase de lua de mel é onde tudo parece correr bem, onde tudo parece não voltar a acontecer. Tenho alguns casos de senhoras que me dizem, doutor, mas isto não vai voltar a acontecer porque ele foi fantástico. Ele levou-me de férias ao Brasil. Estamos a falar de coisas, de exemplos reais, depois de agressões graves. E esta culpabilização e esta responsabilização leva a que a mulher continue a achar que se ela mudar de atitude, a violência acaba. O facto, e isto é muito importante explicar a quem tem problemas de violência... Ela sente-se culpada se ela mudar de atitude? Na relação, ao assumir a culpa e a responsabilidade pelo que aconteceu, na medida em que o agressor que diz aquilo que aconteceu, ele tem tendência a externalizar o problema, a dizer, o problema não é meu, o problema foste tu que o criaste. E ela, ao aceitar esta proposta que ele faz, digamos, há aqui um assumir, digamos, que é paradoxal do poder. Ela fica a pensar, digamos, a mensagem que ele lhe dá é tu tens o poder de mudar as coisas. E esta mensagem, pensa, se calhar eu estive se eu mudar, isto é muito importante explicar às pessoas, se eu mudar de atitude, a violência acaba. O facto é que o agressor sistematicamente pretende uma mesma coisa, é dominar e oprimir o outro. De maneira que esta oferta de poder é sempre uma oferta paradoxal. E, portanto, o que importa, e é bom que digamos, quem sofre um problema de violência, quando há os primeiros sinais, deve pedir ajuda. E havendo aqui uma rede organizada e estruturada, e, digamos, capaz, por um conjunto de respostas que já tem, de responder ao problema, as pessoas devem, quando sinalizam o problema, pedir ajuda. Porque, enfim, pedem ajuda numa fase onde ainda as simetrias e as complementaridades da relação, digamos, podem ser mais facilmente esbatidas. Exatamente. E, portanto, é esta responsabilização e esta culpabilidade que leva a que se mantenha, digamos, este ciclo. Sempre na esperança, se eu mudar, as coisas mudam. Porque há uma coisa que eu gostaria só de sublinhar. Há alguém que ama outra pessoa, com quem construiu um mundo fantástico, dificilmente na cabeça dela, nós seres humanos temos esta dificuldade, aceita que essa mesma pessoa é a mesma pessoa que a pode matar. É como se houvesse aqui, digamos, uma coisa processual, à semelhança do psicótico. É como se as pessoas, digamos, há uma ruptura histórica. E nós, seres humanos, temos dificuldade em lidar com isto. E por isso, quando há um problema, quando as coisas se iniciam, há que pedir ajuda para que os estragos que possam vir a ser provocados, digamos, possam vir a ser renegociados com a intervenção dos serviços, e, de alguma forma, esta família possa ter um outro caminho. Exatamente. Doutor Mário... Eu só, se me permite, queria fazer aqui um paralelo com o que disse o doutor João e o que nos revelou a dona Ana, que se apresentou inicialmente na peça. Há uma questão que eu penso que é importante, que é exatamente esta proximidade afetiva que os familiares, que os vizinhos, que os amigos podem ser como a rede primária e de muita importância para depois as vítimas de uma situação destas poderem ter a coragem e assumirem que são suficientemente importantes e que não precisam ter vergonha de assumir um problema que estão a viver. E, portanto, e a Ana falou exatamente deste não ver uma luz ao fundo do túnel, não ter autoestima. E, na verdade, toda esta destruição daquilo que é, muitas vezes, o seu processo de identidade, de dignidade, permite esta tal alteração da percepção, isto é, da visão do que ela representa na relação e do que o agressor também representa na relação com ela. Se houver laços de proximidade afetiva que lhe digam exatamente, que lhe deem uma visão
da importância que ela tem, diferente da que ela foi habituada a ler, em função da relação que teve com o agressor, vai mais facilmente conseguir ver as tais luzinhas ao fundo do túnel e perceber o valor que tem, a coragem que tem, pôr de lado a vergonha e este sentimento de impotência e de traumática que é obrigatório viver quando se está tantos anos a ser massacrado e inferiorizado. Dr. Mário Rodrigues Silva, o senhor é juiz do Tribunal de Família e Menores. Falámos aqui que parece que existe uma maior visibilidade, não se sabe bem se a violência está a aumentar, se é a visibilidade. O facto do crime ter passado a crime público, digamos que terá levado a que mais pessoas possam até colaborar com as vítimas, seja anónimas ou não, ou seja, deitando por terra aquela ideia que entre marido e mulher não se mete a colher. Agora, os vizinhos, as famílias, poderão fazer queixa e transformar, vamos lá, o sofrimento numa ação, digamos, em tribunal. Boa noite. Começo por agradecer o convite da RTP Madeira. Antes gostaria de dizer o seguinte, portanto, a violência doméstica é um fenómeno que não é, no fundo, dos nossos dias, é um fenómeno bastante antigo, só que recentemente é que teve reconhecimento em termos de direito. Basta reparar que as convenções internacionais para a eliminação das formas de discriminação das mulheres, assim como a Convenção Internacional com vista à eliminação, portanto, todas as formas de violência contra a mulher, são convenções de 79 e 93. Em termos de ordenamento jurídico português, só passou a ser crime com o Código Penal de 1982. Criou-se então os maus-tratos a cônjuge, é um crime que só incluía os maus-tratos físicos e tinha uma particularidade que era necessário uma especial preversão por parte do infrator. Depois houve uma evolução legislativa que tem também a ver com bastantes alterações culturais que a nossa sociedade atravessou e a partir de 2000, portanto, cristalizou-se o crime de violência doméstica como um crime de natureza pública. Atualmente é a Lei 59/97, portanto, que foi uma alteração ao Código Penal, portanto, 2007, perdão, que, digamos, define o que é um crime de violência doméstica, que é, no fundo, quem infligir de forma reiterada ou não maus-tratos físicos, psíquicos, incluindo castigos corporais, privações de liberdade, agressões sexuais, tem uma pena que vai de 1 a 5 anos, se outra pena mais grave não couber. E quem é, hoje em dia... Mas é importante também dizer quem são os ofendidos. É que, entretanto, houve um alargamento em relação ao que se passava antes dos ofendidos. Hoje em dia, no crime de violência doméstica, cabem os cônjuges, os ex-cônjuges, cabe a todas as pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente que vivam ou tenham vivido em condições análogas ao dos cônjuges com ou sem coabitação. Temos o progenitor de descendente comum em primeiro grau e temos toda a pessoa particularmente indefesa em razão da idade, da deficiência, da gravidez, da doença, da dependência económica que coabite com o agressor. No caso de namorados? Namorados também é preciso ver se se enquadra, portanto, no conceito que acabei de dizer. Será, portanto, importante também dizer que o chamado conceito social ou sociológico, muitas vezes a comunicação social fala de violência doméstica, é um conceito um bocado diferente do conceito em termos de crime. Basta reparar, por exemplo, quando falam em homicídios conjugais, portanto, há situações de homicídios conjugais, de coação sexual, de ofensas à integridade física, que não cabem propriamente no conceito de violência doméstica enquanto crime. Portanto, são, digamos, em termos gerais, fala-se de violência doméstica, mas não é o crime de violência doméstica que está previsto no artigo 152 do Código Penal. Extravasa essa pena, digamos assim. Um homicídio é evidente que é mais de 5 anos. Por exemplo, tem uma pena muito superior, não cabe no conceito de violência doméstica, embora, em termos de comunicação social, em termos de público, em geral, se fale de violência doméstica. Portanto, o que eu queria dizer é que, em relação às queixas, em termos de sistema criminal,
havendo um alargamento da tutela dos ofendidos, também é natural que haja um aumento das queixas. Portanto, Claro. e, obviamente, sendo um crime de natureza pública, para além das queixas dos ofendidos, há as denúncias, no fundo, públicas que podem ser feitas, embora continue a ter uma pequena fatia em relação à totalidade, portanto, das participações. As denúncias criminais. podem ser anónimas ou têm que ser identificadas? Em princípio, terá que ser identificado, pelo menos, quem é o agressor e quem é o ofendido. Isso não vai inibir as pessoas de, eventualmente, se meterem, digamos, na vida do casal? Pronto. É preciso também as pessoas terem hoje consciência de que a violência doméstica já não é um assunto do foro privado. Hoje cada vez mais é visto como uma questão de direitos humanos, inclusive essa concepção de que o próprio Estado não devia intervir na área da família já foi superada. Está bem, doutor, mas pode haver aquela ideia que o vizinho até eventualmente poderá dizer, bem, ela está a apanhar há tantos anos, eu é que me vou meter naquilo. É possível que Se isso fosse aconteça. anónimo seria mais fácil, não é? Mas a lei está assim configurada, não é verdade? Em princípio, vamos lá ver. Entretanto, há pouco tempo há um site da Procuradoria-Geral que permite a apresentação de queixas. Pronto. E de denúncias. Pronto. Embora eu gostava de falar que em relação a este crime há um sistema de queixas eletrónicas em que permite as pessoas apresentarem queixa, nomeadamente num caso de violência conjugal. O que já pode esconder um pouco a origem, digamos assim. O mail nem sempre... Mas vamos lá ver, também não haverá grande interesse por parte da sociedade em estar a fomentar as chamadas denúncias anónimas. Porque depois é evidente que há um grande problema de investigação e de credibilidade. O problema é ao Sou contrário. pena de haver muitas denúncias que são anónimas e que são falsas. Claro. O problema poderá ser ao contrário. As pessoas poderão não querer se identificar, enfim, porque até poderão não serem bem recebidas, digamos assim, com essa denúncia, não é? Pode acontecer. Mas, por exemplo, em relação aos números e em relação à questão jurídica, a UMAR, esta semana, numa reportagem que a RTP apresentou, queixava-se, de algum modo, da eficácia da justiça nesta matéria. Vamos ouvir, e com a ideia de que este ano já são 39 as mulheres assassinadas em Portugal em casos de violência doméstica. Na Madeira, conforme já dissemos, foram 4 os homicídios. Os dados foram divulgados, os dados nacionais foram divulgados pelo Observatório da UMAR. Esta associação, a União das Mulheres Alternativa e Resposta, pretende, mais do que nunca, chamar a atenção da sociedade civil, das forças policiais e da justiça para o flagelo da violência sobre as mulheres. Mais do que números, contam-se vidas. E mais do que amor, fala-se de ódio. Homens violentos que primeiro ameaçam e depois matam. Porque isto é uma violência machista. E nós dizemos o machismo mata. Esta violência machista tem de que a sua mulher e as suas crianças são sua, no sentido não de amor e de afeto, mas de propriedade. Segundo os dados da UMAR, 64% das mulheres assassinadas este ano em Portugal viviam com o agressor, mas 20% já estavam separadas ou mesmo divorciadas. O Observatório diz que a nova legislação para combater a violência é suficiente, mas é preciso aplicá-la. Porque não serve de nada dizer que não queremos a violência, estar na lei que, de facto, a violência é crime, se depois as forças de segurança não têm autonomia, não têm mandato para atuar neste tipo de crime de forma diferente e específica de outros tipos de crime. A violência é transversal a todas as idades, isto em relação às vítimas e em relação aos agressores. Este ano de 2010, a UMAR diz que aconteceram mais homicídios entre os 36 e os 50 anos, mas seja qual for o grupo etário, os conselhos são sempre os mesmos. Pedirem ajuda às instituições especializadas, munirem-se sempre da proteção policial para se aproximarem do trabalho, para irem buscar os seus pertences, para tudo, para irem buscar até inclusivamente os seus filhos às escolas, aos jardins de infância, protegerem-se. A lei diz que elas têm direito à proteção, a nossa lei é bastante boa e elas não podem pensar que conseguem fazer sozinhas ou com a amiga. Vive mais intensamente em sua casa. No próximo dia 27, a UMAR vai fazer uma homenagem na Rua de Santa Catarina, no Porto, para lembrar cada uma das 39 mulheres assassinadas este ano, vítimas de violência doméstica.
Será um grito por justiça e por amor. Um grito por justiça e por amor que se espalha um pouco por toda a parte. Ora bem, aqui ao Omar revelava o Dr. Mário Rodrigues Silva que a legislação é suficiente, mas é necessário aplicá-la. Ao fim e ao cabo, do que é que se fala? A Justiça não aplica com eficácia a legislação que tem à disposição? Eu penso que sim. Agora, portanto, há muitas situações que acontecem em que não é possível uma intervenção atempada como as pessoas pretendem, porque a intervenção judicial faz-se depois das coisas acontecerem. Portanto, nomeadamente a reação do sistema portanto, criminal atua numa perspectiva de que o crime já aconteceu. Portanto, o direito não funciona numa base de prevenção. Portanto, obviamente que há, digamos, porque a violência doméstica, no fundo, é um processo que vai aumentando a intensidade e, normalmente, a violência doméstica não se traduz num só ato. E, portanto, nesse sentido, poderá haver uma intervenção atempada do sistema judicial que evite consequências maiores. Porque eu penso que não se pode, no fundo, pensar que o sistema judicial vai resolver a violência doméstica, porque há outro tipo de soluções. Há, sobretudo, que apostar na prevenção e em determinados programas socioeducacionais, psicoeducacionais, terapêuticos, sobretudo de tratamento do agressor, e isso caberá muito através da chamada avaliação psicológica dos agressores e a avaliação do risco do agressor, porque é preciso avaliar os chamados fatores de risco, e eu acho que sobretudo passa por aí, porque se há fatores que são estáticos, ou seja, são fatores que têm a ver com o passado do agressor, há fatores que são dinâmicos, que têm a ver com a sua, portanto, por exemplo, tem a ver com a capacidade ou a falta de capacidade de autocontrolo, com a incapacidade, no fundo, de conter a raiva, a frustração, e isso são fatores que podem ser trabalhados. Portanto, há vários fatores, realmente, há vários fatores e há vários agressor. intervenientes nesta matéria. A questão é se a legislação é suficiente, parece que sim, e por que não aplicá-la, dizia a senhora do Omar, com mais autonomia e com o devido mandato que tem a Justiça. E isso, para lutar a dizer se a Justiça funciona bem, terá que ser caso a caso. Claro. Portanto, não posso dar uma ideia geral de como é que as coisas funcionam, porque, obviamente, as respostas terão que ser diferentes. A legislação é suficiente nesta altura? Neste momento eu penso que sim, sobretudo com a última legislação que saiu nesta matéria, que é 112 de 2009, em que de facto confere uma série de direitos, inclusive consagra o estatuto de vítima, portanto, à vítima da violência doméstica, que lhe confere uma série de direitos que vão desde o apoio judiciário gratuito, vão desde a isenção das taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde, a preferência portanto, nas formações profissionais, a atribuição de habitação, quer arrendada, quer, no fundo, de habitação social, no caso da vítima ter que sair da residência, a atribuição com caráter urgente do rendimento social de inserção, os abonos de família, portanto, há a proteção, inclusive, às vítimas e aos seus familiares. Portanto, eu acho que hoje em dia já há um conjunto de direitos que salvaguardam, digamos, a vítima. Agora, é preciso que também haja, muitas vezes, a colaboração da vítima, porque também temos casos em que a própria vítima é que obstaculiza, digamos, o funcionamento do sistema que existe. Há casos de arrependimento, é isso? Não é arrependimento. Há casos de arrependimento, há casos em que desenvolve-se todo o processo judicial e chega-se à fase de julgamento, pura e simplesmente, digamos, a vítima remete-se ao silêncio, que é um direito que lhe assiste, portanto, e inviabiliza qualquer outro tipo de proteção, de prova, portanto, digamos, e muitas vezes recusa-se a sair da sua residência ou mudar de local de trabalho, portanto, digamos que ou seja, muitas vezes não há uma colaboração. Não quer enfrentar a situação na altura de julgamento, por exemplo? Há sempre receios. Há sempre receios. Em muitos casos acaba por haver absolvições dos agressores, exatamente porque a vítima remete-se ao silêncio.
Com o tal medo que já tinha antes de represálias futuras, será isso? Muitas vezes tem a ver com uma certa relação de dependência em relação ao agressor. Tem a ver também com o perfil da vítima. Se tivermos em conta que são pessoas com baixa autoestima, normalmente desempregadas, às vezes com consumos excessivos de fármacos, consumos de alcoolismo, de estupefacientes, há todo um conjunto de pessoas que às vezes a coloca numa situação de uma certa inferioridade em relação ao agressor. E não há essa capacidade, muitas vezes falta um bocadinho para a pessoa se conseguir libertar. Não podemos esquecer que muitas vezes o agressor é o pai dos seus filhos. E, portanto, há toda uma ligação, inclusive uma certa dependência afetiva. Portanto, são pessoas, às vezes, com muitas carências em termos afetivos e que procuram nos companheiros, nos maridos, e muitas vezes até colocam esses agressores, esses companheiros, esses maridos, à frente dos filhos. Doutora Teresa Carvalho, queria acrescentar sobre isto? Eu queria dizer que nós, na equipa, temos uma experiência um bocadinho diferente desta que o Sr. Tomário referia em termos de caracterização das pessoas que estão a viver uma situação de violência e também os motivos pelos quais, por vezes, não é fácil apresentar o problema com provas. Eu penso que o Tomário muitas vezes também já referiu isto. O facto de a violência doméstica acontecer dentro do espaço privado, muitas vezes não haver testemunhas, ou quando há testemunhas, por vezes são os filhos. E estas mulheres não querem, muitas vezes, sujeitar os filhos a estarem perante uma situação de grande fragilidade e de muita ansiedade, que é uma situação de estarem a falar do pai ou de alguém que gostam também muito, e muitas vezes em situação até de tribunal ou da polícia. Mas, sobretudo, mesmo que seja num espaço protegido, falar, dizer qualquer coisa que não é agradável sobre uma pessoa de quem gostam é sempre muito ansiogénio, está a dar sofrimento. Que ainda gostam. Apesar de tudo. Exatamente, gostam, podem não concordar com o que fazem, não querem necessariamente que façam o que fazem. E há muitas formas de pedirem para parar, mas isto, pronto, é de facto um problema gigantesco e que tem de ser trabalhado e tratado junto ao agressor. Contudo, o que queria acrescentar é que muitas vezes as mulheres querem apresentar prova, mas não têm modo de prova. Exatamente porque é muito difícil provar uma violência doméstica, uma violência psicológica. É muito difícil provar uma violência sexual. É muito difícil provar até uma violência física quando externamente até não se vê muitas marcas. Mesmo que, e isto era um apelo, para que quando são violentadas, mesmo que não tenham marcas visíveis, que possam recorrer ao serviço de saúde para serem analisadas e avaliadas, porque por vezes têm lesões internas, até órgãos internos, e que não é visto externamente. Para além disso, e o Tomário já o referiu, há muitas vezes mistura de sentimentos. Porque, efetivamente, tal como também a Ana disse no início da peça, há sempre uma crença que as coisas vão mudar. E quando essa crença desaparece e quando se percebe que estão a fazer mal até aos filhos, como dizia o doutor Tomário, de facto, por vezes, dão-se conta que, meu Deus, o que é que eu estou a fazer aqui com os meus filhos? E é nessas alturas, quando percebem que a violência já se generalizou também para fora delas, que conseguem, com uma coragem espantosa, contrariar a vergonha, o assumir que é uma relação que falhou, o medo das retaliações contra elas próprias, contra os filhos, que muitas vezes há uma promessa, uma ameaça de que os filhos vão sofrer, de que a família de origem vai sofrer. E, portanto, isto é aterrador. E quem vive uma situação destas é de tal forma que muitas vezes, exatamente por causa das ameaças a seguir, ou até há outra situação, que é quando os agressores sentem que estão confrontados com o sistema de justiça e que poderão ficar penalizados, entram num processo que é o processo que se chama, em termos de ciclo de violência, o processo a fase da lua de mel. E que são tantas as promessas que muito facilmente
quem gosta facilmente acredita e se encanta. Portanto, Doutor João Redondo, ainda caracterizando um pouco isto, para que possamos de algum modo perceber melhor como é que estas coisas acontecem, digamos que o novo perfil, digamos, da sociedade em que vivemos, o novo paradigma da família, o facto da mulher ser mais independente, de não ser já hoje entendida como submissa ao marido, o facto de ter a sua independência financeira, pode fazer com que o homem não se sinta tão bem e haja mais violentamente sobre a mulher? Gostaria só de fazer, antes de responder à sua questão, 2 ou 3 considerações sobre alguns assuntos que aqui foram abordados e que merece importante sublinhar, porque, para o público que nos está a ouvir. A violência ser crime público dá, digamos, a qualquer cidadão um direito fundamental. Eu não quero que isto aconteça. E uma sociedade que, digamos, procure defender valores democráticos e de liberdade, tem que garantir, digamos, uma dimensão de igualdade. E igualdade é eu preocupar-me com aquele que está ao meu lado. Eu não posso ver alguém violentar alguém e aceitá-lo. Porque então eu estou a normalizar a violência na minha sociedade. Embora a violência faça parte digamos, do ser humano e das relações, o facto é que nós podemos evitá-la e temos que a combater. E quando um cidadão vê alguém violentar outro, deve, dentro do possível, eu não gosto da palavra denunciar, é pedir ajuda ao sistema para que isto se resolva. E não necessariamente, o Sr. Doutor disse-o, mas eu acho que é importante sublinhar, identificar-se, porque a pessoa pode não se querer identificar. E a pessoa tem que sinalizar quem é que, na perspectiva dela, naquela família, digamos, qual é a família onde está a haver um problema, ou mesmo em relação às crianças. Não é? Porque a maioria destas famílias tem crianças pequenitos ou adolescentes. Eu perguntava se o sistema exige a identificação. E aqui o sistema, a pessoa pode denunciar sem se identificar, não tem que dizer quem é que está do lado de cá a dizer. Vamos lá ver, a questão também é uma questão de apreciação depois da investigação. Se a pessoa apresenta uma carta anónima a dizer que se passa determinada situação, mas não dá elementos nenhum de identificação, é extremamente difícil estar a fazer uma investigação quando não se parte de nada. Além de que se está a fomentar um sistema de denúncias eventualmente caluniosas que é extremamente grave. Contudo, Tom Mário, desculpa, contudo, esta possibilidade de denunciar ou de apresentar o problema sem se identificar... Pode pedir uma reserva quanto à identidade. Sim, mas tem permitido coisas muito interessantes, situações muito interessantes, que por vezes, as vítimas não têm ainda coragem, e a Ana dizia-o, há tempo, cada pessoa que é violentada tem o seu tempo de perceber o que é que faz, o que é que pode fazer, que recursos existem e como é que gera toda esta sua vida. Quando alguém apresenta o problema, então, no fundo, o sistema vai ter com ela e cria já uma condição favorável que ela admita, sim senhor, eu estou a precisar de ajuda e não sei para onde sair. Então, é o primeiro momento de abalar uma realidade que precisa ser abalada para depois ela perceber, pronto, afinal, já está descoberto, e quando se descobre, isto é muito importante, também para quem nos ouve, o segredo do problema é efetivamente aquilo que vai reforçar a existência desse problema. Então, quando há um apelo, uma denúncia, obrigatoriamente o sistema entra em ação, como dizia o Dr. João Redondo, e há uma possibilidade de dizer, por favor, socorram-me, não sei como, mas isto está a acontecer. Já vamos continuar a conversar. Temos uma pessoa que está em linha e que deseja conversar connosco, natural da Ponta do Sol. Muito boa noite. Estou sim, boa noite. Faz favor. Eu gostaria de colocar a minha situação. Faz favor. Estou sim, boa noite. Diga, por favor. Eu queria dar conhecimento da minha situação. Eu sofri vítima de violência doméstica há muito pouco tempo. E gostaria de colocar uma questão. Estamos a ouvir, faz favor. Eu fiz uma queixa no Ministério Público e no Tribunal, do qual está a decorrer o processo. E do qual me dizem que só me falam em testemunhas. Eu gostaria de saber como é possível provar uma situação de violência doméstica psicológica, no qual eu era maltratada na minha própria casa, não tinha testemunhas. A única testemunha que eu tenho é a minha mãe, que presenciou uma discussão quando teve cá de férias.
Portanto, o seu problema neste momento está no impasse porque não tem testemunhas. É sim, eu tenho uma testemunha, mas é a minha mãe. Não sei até que ponto a minha mãe serve como prova, se vai ser... Certo. Vamos conversar aqui com... Sim. Agradeço que desligue e possa ouvir através da televisão, está bem? Muito obrigada pela sua questão. Boa noite. Obrigada, boa noite. Dr. Mário Rodrigues Silva, agradecia o seu comentário sobre esta questão. É um dos problemas. É sempre problemático porque o direito faz-se com provas. Neste caso aqui, não sei se a senhora terá alguns exames médicos, que eventualmente de questões serão só questões, digamos, psicológicas, se também haverá questões físicas e eventualmente terá recorrido ao hospital, ao centro de saúde. Portanto, não sei se há esse tipo de prova documental. Mas, obviamente, que o depoimento do ofendido tem o valor que tem, e neste caso aqui da mãe, que supostamente só assistiu a uma conversa. Portanto, é uma prova, não vou, digamos, adiantar em termos de qual será a consequência, mas obviamente não é uma prova forte no sentido de... É um dos problemas que a Justiça se defronta, por exemplo, que isto é um crime muitas vezes dentro de casa, sim, silencioso, muitas vezes... Isso é uma questão que é suscitada, que é um crime na privacidade, portanto, dentro do lar, entre portas, em que a prova é muito difícil. Normalmente, digamos, quem testemunha o crime, por assim dizer, para além da vítima, muitas vezes são os filhos, que são menores, ou outros familiares que muitas vezes não se querem envolver e tomar partido. Não há uma grande resposta para um caso destes? Não, mas isso tem a ver com todo o tipo de crimes, em que, de facto, só há as declarações, no fundo, da vítima e que não há outro tipo de prova. O que é que pode dizer esta senhora? Eu não sei se a senhora... Portanto, eu diria que talvez a resposta não seja em termos criminais. Passaria, eventualmente, por outro tipo de respostas. Por exemplo? Se estamos perante uma pessoa casada e eventualmente intentar uma ação de divórcio, ou poderá eventualmente, portanto, não sei se terá filhos menores ou não, sair do lar, portanto, e sobretudo recorrer... Não podemos adiantar muito mais. A uma associação... Temos já pouco tempo de programa, temos que ser mais concisos agora. Dr. João Redondo. O que eu gostaria de dizer a esta senhora, e me parece importante sublinhar, é que é fundamental perceber, digamos, qual é o impacto que esta dinâmica criada por estes problemas está, digamos, a causar, quer na relação de todos, quer individualmente. E as pessoas que sofrem violência psicológica, digamos, isto tem impacto também a vários níveis, quer na sua saúde mental, quer na saúde mental das crianças que possam estar presentes, e que merecerá, digamos, da parte, digamos, de todos, perceber-se o que é que está aqui em causa. Quando falamos de violência psicológica, também interessa aqui dar alguns exemplos para se perceber do que é que estamos a falar. Estamos a falar no extremo de alguém que desconfirma ao outro, isto é, tu estás aqui junto de mim, mas não existes, e é tratado como tal. Digamos, há permanente desqualificação do outro, socialmente, na família nuclear ou na família alargada, e desqualificar é dizer, tu não prestas, tudo o que tu fazes não está bem feito, a forma como te arranjas e como te cuidas não é assim, eu quero que tu te pintes ou tu vistas as saias conforme o personagem tal que eu mais gosto, e se tu te aproximas de mim, eu afasto-te, e se tu, de alguma forma... Mas isso é um tipo de situação, supor que não tem testemunhas, não é verdade? Estamos a falar de dinâmicas que repetidamente, inevitavelmente, provocam estragos. E os meninos que crescem neste tipo de contexto, inevitavelmente, pagam um preço. E é óbvio que isto acaba, mais cedo ou mais tarde, por, eventualmente, culminar numa agressão física, e há autores que dizem que, para que, digamos, da primeira palmada, digamos, até ao homicídio, é aqui que se faz todo um trajeto. Portanto, interessa prevenir. Quer dizer, esta senhora, eventualmente, ela tem necessidade, e eu senti, de falar das coisas, das dúvidas, das dificuldades, do sofrimento, até desta sensação de injustiça. Eu queria aqui sublinhar só esta nota. As mulheres que sofrem violência são muito ambivalentes nas suas decisões. Porque, quer dizer, o impacto que a violência tem, aquilo que eu há bocadinho dizia, a vivência paradoxal associada à violência, provoca, do ponto de vista desenvolvimental, um conjunto de estratégias em que a vítima sistematicamente procura, digamos, que a violência pare, acabe. E isto, inevitavelmente, em contextos que são pouco saudáveis, cria pessoas que acabam por sofrer com isso. E todos sofrem com isso. Eu penso que esta senhora poderia procurar
o seu médico de família, ou aqui os serviços que está ligado à doutora Teresa Carvalho, no fim de contas, para falar das suas coisas, para que de alguma forma se sinta ouvida e sinta uma coisa que a violência psicológica sistematicamente traz, que é a desqualificação do outro. Portanto, ela precisa de um espaço onde possa ser ouvida e qualificada, para perceber que o sistema efetivamente a ouve. Senão, ela o que vai sentir-se é revitimizada pelo sistema. Certo, eu perguntava há pouco, só para situar essa questão, se o que estamos a assistir é uma transformação da sociedade em que o homem não se sente tão bem como era tradicionalmente, ou seja, a mulher está muito mais independente, não está submissa ao homem. É uma das razões? O homem não aceita? A violência tem, digamos, na sua compreensão, uma multiplicidade, digamos, de modelos e de estratégias. E desde a antropologia, quer dizer, à questão da sociologia, à questão da saúde, à questão, digamos, de uma dimensão mais psicopatológica, enfim, tudo é possível para compreender. Os aspectos que está a pontuar são, efetivamente, compreensíveis. Basta lembrar que a mulher ganha, pela primeira vez, visibilidade do ponto de vista das suas competências na Guerra Mundial. Quer dizer, muitos dos tanques e dos aviões de guerra dos americanos, não é, foram produzidos pelas mulheres. Basta lembrar, até ao 25 de Abril, no caso do nosso país, as mulheres não tinham direito a votar. As enfermeiras, digamos, tinham uma ideia, digamos, todo o seu objetivo era uma ideia de missão. Mas, doutor, vamos a aspectos mais o que eu estou a dizer recentes, as coisas têm vindo a mudar. Mas para aspectos mais simples, desculpe lá, a mulher sente-se no direito de ir ao café, de ir ao cinema, de escolher as suas coisas. O homem já não aceita isso tão bem, que ela tenha o mesmo direito que sair quanto o homem quer sair, por exemplo? Aspectos comuns do dia-a-dia. Mas o que estamos a falar é de uma história, digamos, onde hoje a mulher conquistou um conjunto de... posiciona-se de maneira diferente, e há uma outra perspectiva que não podemos esquecer, que são as novas masculinidades. Cabe à mulher, única e exclusivamente, tratar das crianças, tratar da vida de casa, passar a roupa. Cabe à mulher ficar em casa e ao homem ir trabalhar. Não, as coisas estão a mudar. Cabe à família, em função das necessidades que tem, procurar estratégias para resolver. Digamos, e a dimensão da igualdade é aqui que se faz sentir. Então, como é que em conjunto as podemos resolver? É que estamos a falar de violência nas mulheres. A mulher está a mudar mais que o homem? A sociedade está em mudança e estamos todos em mudança. Agora, de alguma forma, eu penso que isto tem a ver também com as sociedades, digamos, onde estamos e vivemos. Se falamos em meios pequenos que de alguma forma estão isolados, é óbvio que há um conjunto de princípios ancestrais que tem mais tendência a manter-se. Se pensamos numa cidade, cidades do mundo que estão permanentemente a ser... onde entram cidadãos do mundo, de todo o mundo, isto influencia e provoca mudança. Portanto, deste extremo ao outro, é óbvio que uns mudarão mais, outros mudarão menos. Não é? Ora bem, e a ideia digamos, a ideia do chefe de família, não é? Estas coisas... hoje, quem é o chefe de família é nesta ideia desta flexibilização que é importante. Porque, efetivamente, o que aqui foi pontuado e sublinhado, em relação a uma pergunta que pontuou há bocado, e que interessa sublinhar, esta ideia do poder sobre o outro, tu pertences-me, não é? E se tu não és minha, não és mais de ninguém. Esta não é uma frase só dos portugueses, é uma frase do mundo. Muita da violência tem a ver com esta ideia de pertença. Porque só, digamos, numa minoria de casos é que o ciúme patológico, a paranoia, está por trás, digamos... Estamos sobre a hora e, conforme diz a canção, ninguém é de ninguém. O João Pedro Paes é que canta. Doutora Teresa Carvalho, só em poucos segundos, amanhã inicia-se uma nova campanha. O que é essa campanha? A campanha regional contra a violência doméstica, que acontece em todos os concelhos da região, começando pelo Concelho de Câmara de Lobos. E terminará a 25 de novembro de 2011. É uma campanha que vai exatamente no sentido da prevenção, da informação, da sensibilização para a não aceitação da violência. Para além disso, e é importante referir a importância que as autarquias têm aqui, porque são elas que vão desenvolver nos sistemas locais, em todas as estruturas que têm, todo este trabalho de sensibilização e de informação. Ou seja, mais informação e mais esclarecimento. E também mais respostas oferecidas de uma forma direta, prática e pessoas sinalizadas, conhecidas e em campo para as pessoas poderem recorrer de uma forma efetivamente próxima que nos sentimos. Professora Irene Pestana, um conselho às vítimas que nos estão a seguir. A esta senhora em particular e a todas as que eventualmente estejam na condição dela, que pensem sempre que há alternativa à violência doméstica. Se não é pela via do tribunal, se não é pela justiça, que tenham a certeza que há pessoas,
há instituições, a nossa também, a Associação Presença Feminina, nem que seja para ouvir, porque muitas vezes só isso é muito importante. Qual é o endereço da associação? Nós estamos situados na Travessa das Capuchinhas, número 4, portanto aquela travessa que vai do Largo da Cruz Vermelha a Santa Clara. Travessa das Capuchinhas, número 4. Sim. Muito obrigado a todos pela vossa presença, não temos mais tempo, já consumimos 1 hora, passou-se muito depressa. Muito obrigado. Amanhã há uma jornada, o dia todo, no Centro Cívico do Estreito, Câmara de Lobos. Exato. Aberto a quem quiser participar deste A partir evento, das 10 da manhã? Com abertura da sessão às 10 da manhã. E todos aqueles que quiserem ouvir o desenvolvimento da brilhante exposição, com certeza que o Dr. João Redondo vai fazer, será às 15 horas. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite. Voltamos de hoje a uma semana com um programa sobre a SIDA.